O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Uma vez eu estava participando de uma concelebração, tinha ali muitos sacerdotes, e o padre que estava celebrando a missa, ele começou a dizer bem assim: Jesus nunca mandou ninguém para o inferno. A igreja nunca mandou ninguém para o inferno. Eu fiquei assustado. Aí na minha cabeça já veio, né? A Lumen Gentium, que fala da questão de pessoas que vão para o inferno. Que diz que a igreja não manda, né? Aí me veio o catecismo da igreja que fala que aqueles, quando ele fala lá dos novíssimos, né? Os novíssimos está relacionado àquilo que é o fim nosso. Ou seja, o julgamento que nós teremos que passar. Depois, Jesus que vai dar a sentença, se nós vamos para o céu ou para o inferno. Aqui eu não quero entrar no detalhe do purgatório, mas colocar só esses dois. E a condenação para quem não agiu bem nesse mundo, não andou conforme os mandamentos de Deus, irão para o inferno, e aqueles que foram fiéis irão para o céu. E ali na parte que fala do inferno, diz que aqueles que caem em pecado mortal e morrem sem o devido arrependimento vão para o inferno. A igreja fala. Depois, já na minha cabeça, já veio Santo Agostinho que fala. Aí vem Nossa Senhora de Fátima, que mostrou o inferno para Lúcia. Santa Teresa d'Ávila, que teve uma experiência no inferno, e ali foi que aconteceu a verdadeira conversão dela, e aí ela mudou de vida. Dom Bosco, que teve os sonhos, aonde ele foi, no céu, no purgatório e no inferno, ele ficou admirado que tinha as crianças, né, que ele cuidava, e ele viu muitas daquelas crianças no inferno. Aí eu me acalmei e disse: bem, esse padre não está falando a verdade.
e podem acreditar numa coisa. Quando você ouvir qualquer pessoa negando o inferno e dizendo esses tipos de coisa, que todo mundo vai se salvar, acredite que essa pessoa ela leva uma vida errada. E como ela leva uma vida errada, ela tem medo de encarar a verdade do inferno, aí ela nega o inferno. Pode olhar a vida dela. Mesmo que ela aparentemente se mostre para todo mundo como um santo, vá ver a vida particular dela para você ver. Se a vida dela não é uma vida errada, aí a pessoa não quer encarar a verdade. Ela vai dizer que todo mundo se salva e tudo mais. Então agora eu fiz essa introdução para nós entrarmos no Evangelho. Então veja, Jesus está ali pregando, aqui está dizendo que ele estava a caminho para Jerusalém. Toda vez quando você vê no Evangelho de São Lucas que diz assim, e Jesus estava a caminho para Jerusalém, significa que ele está indo para morrer em Jerusalém. É a última semana dele, ele está indo para se entregar pela nossa salvação. E realmente, na hora que Jesus ele se entrega na cruz e ali ele morre, se deixa crucificar, e ele diz ao Pai, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, realmente naquele momento, todos foram salvos. Só que agora, a salvação vai depender da minha correspondência e da sua. Se eu levo uma vida errada, eu não me salvo. Se eu levo uma vida correta em Deus, eu me salvarei. É simples assim. Agora imagina, Jesus salva todo mundo e eu continuo na vida errada, como é que eu vou me salvar? A morte de Jesus foi em vão para mim, se eu levo uma vida pecaminosa, se eu levo uma vida errada. Então agora vamos à pergunta do jovem. Olha, ele foi ouvindo Jesus falou do reino dos céus, Jesus estava falando da salvação, Jesus falou dos que se perdem, dos que vão para o inferno. Agora ele vem e faz essa pergunta que é essencial para a nossa vida também. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Olhem a pergunta que ele está dizendo. Nós precisamos ouvir o que Jesus fala, não ouvir o que eu quero ouvir, porque se eu quero ouvir o que eu quero, o que Jesus está falando eu descarto e só quero ouvir o que eu quero. Então, Senhor, são poucos os que se salvam? Aí Jesus diz assim, olha, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão e não conseguirão. Olha, muitos tentarão. Não era bom que ele dissesse assim, poucos tentarão? Ele falou muitos, então a resposta já está dita, poucos se salvam. Não são muitos. Porque ele poderia dizer assim, olha, fazer todo esforço e tal, porque, olha, eu vos digo que poucos vão tentar, mas não vão conseguir não. Ele disse muitos. O céu está cheio? Tá. Tem uma multidão no céu? Tem. Mas no inferno tem uma multidão maior. Agora eu vou começar a falar para vocês entenderem o que está por trás da resposta de Jesus. Então vamos dizer assim, olha, domingo é o dia do Senhor, é o dia em que os católicos reservam o dia para ir à missa, participar do sacrifício do Senhor, é um dia propício para se rezar mais, para se praticar o bem. Quem não perdoar, vai perdoar nesse dia, porque está trabalhando durante a semana, não dá tempo, vai perdoar durante a semana, vai no domingo. O domingo é reservado para o Senhor. Então, vamos lá. Missa das 7 da manhã. Olhem o número de pessoas que estão no domingo na missa e vejam o número dos que estão fora. O número dos que estão na missa no domingo são maiores do que os que estão fora?
O terceiro mandamento diz o seguinte, que nós devemos guardar os domingos e festas. Isso significa que, aqui abrindo parênteses, né, é a exceção daqueles que moram em lugares que não tem como padre ir, os que estão doentes. Existem algumas profissões que a igreja também, ela é muito restrita quanto a isso. Por exemplo, bombeiro, policial, quem trabalha na área da saúde, os médicos, os enfermeiros, que às vezes tem que estar no hospital no dia de domingo. Há uma restrição contra esse, em relação a esses. Porque tem que ir lá, tá trabalhando pela vida, está ajudando, não pode, não tem cabimento, uma pessoa está morrendo e o médico ir para a missa. Aí tem que cuidar do doente. Então, fecha o parênteses. Então, os outros agora, com as exceções que eu estou dizendo, e os outros estão aonde? Churrasco, praia, shopping. Vai dar uma olhada para você ver. A igreja vazia, com poucos, e por mais que a igreja esteja cheia, o número dos que estão fora, que não vão na missa, é muito grande. Então já estão pecando contra o terceiro mandamento. Quem não vai à missa, não se salva. Olha o número. Vamos agora lá na sua família. A sua família que eu quero colocar aqui, não é somente seu pai, sua mãe, seus irmãos. Coloca os primos, tios, avós, bisavós, ainda tem tataravós, ainda tem, né? Ainda dá. Junte todos esses e veja quem é fiel a Deus, quem reza, quem vai à missa, quem se confessa. Aí você vai ver se são poucos ou muitos. Se a quantidade dos que são fiéis a Deus é maior do que os que são infiéis. É sempre os fiéis são poucos. Aí é aquilo que eu digo, né? Depois que morre, diz, está no céu, né? O cara não ia na missa, não rezava, não fazia as coisas, vivia uma vida errada, aí coloca um terço na mão, nunca rezou. E depois todo mundo diz, está no céu. Como que está no céu? Se levou a vida toda errada, se levou a vida toda longe de Deus. Ah, Padre José Augusto, mas o senhor sabe que às vezes, no último momento, a pessoa, está vendo que uma pessoa fica justificando para não encarar a verdade? Então todo mundo no último momento chegou a dizer, ah, Senhor, agora eu te aceito como meu Salvador e Redentor. E me perdoa por eu não ter praticado o bem. Todo mundo. São todos. Lá no trabalho, aonde você está? Lá, veja agora, onde é que você trabalha? Desde o agricultor, desde o gari, até aquele que trabalha em escritórios e tudo mais. Veja o número de colegas que você tem que trabalham com você. Vejam quem é fiel. Veja se você, às vezes, se você não é o único que está indo e procurando a fidelidade a Deus e os outros não estão nem aí. Saindo com mulheres, são casados, estão lá, fazendo coisas erradas, falcatruas dentro do trabalho. Veja. Veja se isso não é a realidade. Nós não queremos encarar essa realidade. É óbvio que eu quero que todos os da minha família se salvem. Mas, olha, o meu irmão está ali, com a minha cunhada. Vamos encarar. E vamos ver a realidade. Tanto os parentes da minha cunhada como os parentes do meu irmão, que eu estou incluído. Vamos ver se todos os nossos parentes são fiéis a Deus. É uma realidade. Mas eu não quero encarar? Não, eu tenho que encarar essa realidade. E tenho que fazer, como na primeira leitura está dizendo, é rezar. Mas chegando na hora que morre, todo mundo lá chorando. Lá na faculdade, coloque professores. Eu não vou dizer que são todos, mas a maioria dos professores hoje, eu não estou dizendo que são todos.
só propagam o ateísmo e o materialismo. Aí vocês observam os frutos. Muitos dos seus filhos que iam para a igreja não querem mais saber de Deus. Aí pergunta, mas por quê? Depois que foi estudar. Então, mas tem aqueles que são fiéis. Agora vamos ver na sala, eu vou dizer só uma sala. Naquela sala, vejam o número dos que são fiéis e os números dos que não querem saber de Deus. 3, 4 alunos ali, na fidelidade. O resto, está vendo que a maioria? Então, diante disso, como é que eu posso dizer que todos estão se salvando se o próprio Jesus está dizendo aqui, muitos tentarão, mas não conseguirão? Aí o pessoal diz, não, mas ele era uma pessoa muito boa. Bem, qual é o conceito de bondade que você tem? O cara era bom, mas era adúltero. O inferno está cheio de pessoas boas. E aí Jesus diz, aqui o cara diz assim, mas Senhor, eu ouvi nas praças, eu vi o que o Senhor falava. Está vendo? Olha, eu ouvi tudo. Você ouviu, mas não viveu. Aí Jesus disse, afasta-te de mim, eu não te conheço. Mas como é que Jesus pode dizer para uma pessoa que ouviu palestra, ouviu pregações, e ele diz que não conhece? Ouviu palestra, ouviu pregações, e agora eu vou falar aquela palavrinha que eu gosto de dizer, só não criou vergonha na cara. Ouviu palestra, ouviu tudo, participou até de determinadas coisas, mas não viveu uma vida santa, não mudou de vida, não se converteu. Aí tem aqueles, né, que se convertem e não perseveram. Veja, dá uma olhada aí nos grupos de oração. Você que tem perseverado no grupo de oração, que tem perseverado na Legião de Maria, ou em qualquer pastoral, vejam os que passam. Tem uns que chegam assim, que você fica até assim impressionado com tanta santidade. De repente, quando você vê, já não está frequentando mais. Quando você olha, já está no mundão de novo. Não perseverou. E Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí Jesus está dizendo, aí vocês vão se admirar quando vocês verem Abraão, Isaac e Jacó, que foram fiéis, erraram, mas foram fiéis, foram mudando de vida. Eles lá no reino dos céus e você do lado de fora. Olha, do lado de fora só tem essa opção, ou céu ou inferno. Então do lado de fora significa no inferno. Não é no céu. Porque você pode imaginar assim, né? Então estava do lado de fora, significa assim, estava do lado de fora, todo um grupo no céu e um outro grupo cá do lado de fora. Aonde? Aonde? Voando aí, as almas penadas voando por aí, no espaço sideral? Não, meus irmãos, é no inferno. E o outro grupo no céu, existe um santo chamado São Leonardo de Porto Maurício. Eu já falei aqui dele, ele é franciscano. Depois vocês podem entrar no YouTube e coloque lá. O número dos que se salvam, São Leopoldo de Porto Maurício. Você vai ver lá a pregação dele. E aí ele começa a dizer, porque quando ele ia pregar, as multidões iam, né, e ficavam tudo ouvindo. Aí ele dizia assim, eu quero provar para vocês que os números dos que se salvam são poucos. Aí ele começava a falar. Até mesmo essa homilia que eu estou fazendo é baseado no que ele falou. Aí ele diz assim, vocês estão vendo aqui essa multidão que está me ouvindo? Dessa multidão aqui, quem é fiel a Deus? Quem é que leva uma vida santa? Aí ele já começa a descartar, né? Aí ele vai falando. E aí ele termina a homilia dele de uma forma brilhante. Ele diz assim, meus irmãos,
Aqui não importa o número dos que se salvam e o número dos que se perdem, embora importe. Mas ele diz: o que é importante aqui, meus irmãos, é você se perguntar: você está no número dos que se perdem ou você está no número dos que se salvam? Essa é a pergunta final que eu deixo para você e para mim também. Eu estou no número dos que se salvam ou eu estou no mundo dos que se perdem? Se avalie, pense, pare para pensar, pense muito bem. Dá uma pensada. A tua vida realmente é uma vida de santidade? Você é daquele tipo que as pessoas dizem assim: chegou o radical, chegou o santinho. E eles ficam com raiva porque realmente você é radical para ele, né? Porque ele leva uma vida errada, ele acha que você é radical. Mas você não é radical. Porque você não está levando uma vida tão santa assim, mas ele acha que você é radical. Realmente você está levando uma vida com Deus? Vamos colocar nas escalas. Vou tirar agora as crianças, porque as crianças não entram aqui. Então vamos lá. O número dos adolescentes, dá uma olhada, o número dos adolescentes agora. Os adolescentes que levam uma vida com Deus. O número. Os pais, tudo preocupado porque meu filho é assim, meu filho é aquilo, minha filha está se perdendo, minha filha está dormindo com o namorado dela e não sei o quê. É assim, é o número. Vamos agora para os jovens. O número dos jovens. Junta os jovens do mundo todo. Você vai ver os que estão levando uma vida com Deus e os que não estão. Você acha que é a maioria? Vamos aos adultos. A mesma coisa. E vamos para os velhinhos. Me preocupo tanto com essas tais aí, que fala o grupo da terceira idade. Aí esse grupo da terceira idade está dando problema, porque estão dizendo que o número de AIDS tem aumentado na terceira idade. Então, se o número de AIDS tem aumentado na terceira idade, então os velhinhos, que já deveriam estar tudo levando uma vida santa, nos últimos momentos da vida deles, estão pegando AIDS com quem? Não, é que os velhinhos precisam se divertir. Claro, o cristão precisa se divertir, mas nós podemos nos divertir sadiamente. A gente não precisa ir para motel, né? Os velhinhos tudo se divertindo no motel. Os viúvos e as viúvas se agarrando, desculpa usar a expressão, e na dança e vão para lá. E tem aqueles que vão, que tem um gingado que deixa o cara doido. E aí, bebida. Não, mas os velhinhos precisam se divertir. Não precisam. Mas esse é o tipo de divertimento para os nossos idosos. Minha mãe está com 83 anos, eu nunca ia aceitar minha mãe se divertindo dessa forma. Ela ia apanhar de mim, apesar de ela ter me batido quando era criança, agora é eu que bato. Pela salvação da minha mãe, eu vou ter que bater nela. E vou dizer, para casa. Mamãe, não foi isso que a senhora me ensinou, não foi isso que meu pai me ensinou. Agora que a senhora está com 83 anos, a senhora está nessa vidinha, para casa. E agora eu vou vigiar a senhora, para salvar a minha mãe. Estou falando isso de brincadeira para vocês entenderem em que mundo nós estamos. Bem, agora eu termino fazendo com que você mesmo tire a conclusão.
realmente o número dos que se salvam são maiores do que os que se perdem? Entre no metrô, entre no ônibus, entre no avião, ande pelas ruas. No final de semana vão para as praças, a igreja está cheia, a igreja está lá, o padre celebrando a missa, e veja o número dos que estão na praça. E você quer me dizer que o número dos que se salvam são maiores? Sendo que Jesus acabou de dizer que os que se perdem são os maiores? Então tá bom. Se você está dizendo isso, ou você não está querendo encarar a verdade, ou você está com algum pecado que você não está conseguindo sair, e você é melhor dizer que o inferno não existe, e que todos se salvam, não é melhor? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.